Tenho percebido em meus diagnósticos uma frequência de reclamações dos pais em sentido dos filhos numa faixa etária de 6 a 14 anos, a presença da hiperatividade e o TDA. Para você, meu caro paciente, que não sabe o que é o TDA, é o transtorno de déficits de atenção da criança. Por essa razão, recebi um paciente de 8 anos de uma cidade e ele foi diagnosticado com TDA e a qual o profissional havia ministrado desordenadamente há mais de 3 anos 9 tipos de medicamentos divididos entre depressivos e calmantes. Bom, sinceramente, meu caro paciente, o que percebi foi uma criança completamente dopada e sem nenhum resultados, desde que, segundo teus pais, já vinha ministrando essa alopatia há mais de 3 anos. Eu acho isso uma desinformação dos profissionais da área. A questão maior, eu já digo assim, logo de saída, que TDA, por exemplo, ou a hiperatividade, nunca deverá ou deve ser tratada com qualquer tipo de medicação. Quando o profissional ministra os antidepressivos juntamente com os calmantes, é claro que o teu filho ele vai ficar mansinho, parece que ele está melhorando, mas a questão é que ele está somente dopado pela medicação. E dentro disso, vocês, caros pais, devem saber também que em cima disso existe as contraindicações e efeitos colaterais dessas medicações. A criança chegou extremamente dopada. Era uma criança super irritada, mesmo tomando as medicações. Então, tá aí o resultado. Com certeza que os antidepressivos jamais cura a hiperatividade e o TDA. Mas por que eu estou afirmando essa questão? Quando eu perguntei e fiz o diagnóstico dessa criança com os pais, eu fiz a seguinte pergunta: por que vocês acham que o teu filho tem o transtorno de déficit de atenção? A qual o paciente me responde: é que a minha criança, o meu filho, está desinteressado pela escola. Não tem concentração, os professores reclamam dele e muitas das vezes ele até dorme em cima da carteira. Muito bem, mas eu digo uma coisa, meu caro paciente, entenda comigo por que eu disse que realmente a hiperatividade e o TDA não são doenças e não devem serem tratadas com medicações. É muito simples. Se você pegar o seu filho que está em casa e você acha que ele tem déficit de atenção, esse transtorno, basta você ir até seu filho e fazer um convite para que ele vá até o seu videogame e jogue aquele jogo a qual a criança
quase todas gostam. O que nós vamos perceber ali? Que a atenção dele, ela é focalizada. A atenção da criança no videogame, ela é direcionada. Ele não tem por nenhum momento o transtorno de déficit de atenção. A verdade é que o seu filho, dentro das possibilidades dele, deve existir os problemas de âmbitos familiar, conflitantes, os pais, professores. Não vamos descartar nenhuma possibilidade. Temos que ir atrás para saber o primeiro ponto, o que realmente está tirando a direção do meu filho, por exemplo, de ir para a escola, de ser considerado uma criança que tenha deficiência de concentração. Voltando ao videogame, você vai perceber que o teu filho naquele momento não vai apresentar nenhum problema em relação à sua concentração. Por quê? Porque naquele momento o seu filho está fazendo aquilo que realmente ele quer fazer. E o que ele quiser fazer, consequentemente, ele vai colocar toda a sua atenção, porque é interesse dele. Se não for interesse, ele não vai concentrar naquela direção. Então, meu caro amigo, dentro dessa expressão, eu posso garantir para vocês que realmente a hiperatividade não existe, porque eu acompanhei várias pesquisas com crianças, tratamos com medicação, fizemos terapias de todos os níveis, mas pode ter certeza que a cura da hiperatividade ou TDA veio na finalização, a partir realmente que a criança foi tratada, foi acompanhada e na finalização cresceu, porque realmente não há cura dessa anomalia a qual chamamos de hiperatividade e TDA pela medicação ou qualquer outro vínculo alopático. Que o teu filho só precisa do tempo, só precisa de compreensão para que ele possa chegar numa finalização. É apenas uma fase da criança que exige uma adaptação rigorosa pelos desajustes familiares, e nunca nós, os pais, vamos nos precipitar e criar uma preocupação excessiva numa questão que não pertence e não vai pertencer à fase adulta. Essa questão só acontece na fase da criança. E por conta disso, apenas vamos esperar o momento certo da mudança de nossos filhos.